Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, iniciando mais um vídeo no canal. Hoje não vai ser um vlog, vai ser um bate-papo e eu fiquei de vir conversar com vocês sobre o Veda, né gente? O quanto tem impactado na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia. Já falo pra vocês que não vai ser um vídeo longo, eu quero bater um papo com vocês rapidinho e falar o que tem sido de bom e quais os pontos positivos e os negativos dessa semana corrida, desses últimos dias. Eu falei com vocês um dia, né, que eu não estava bem, falei pra vocês que eu não consegui postar. Na verdade, eu fui pro hospital com a Manu e ontem eu não consegui postar porque eu não estava bem. Mas eu não quero falhar, hoje eu não consegui gravar vlog pro canal devido a um trabalho que eu tinha que entregar. Então a gente tem que organizar também as prioridades, porque eu sou uma só. Eu que edito, eu que gravo, eu que cuido da casa, cuido da criança, cuido de tudo. Então já viu, né? Então, bora lá bater o nosso papo. Eu já quero começar falando que tá sendo uma loucura essa questão de gravação, de edição, de postar, né? Porque, como eu falei, é tudo eu que faço. Eu que gravo os vídeos, eu que mudo os ângulos, eu que edito, faço os cortes. Tem vídeo que dá muito mais que 1h30, 2 horas, então tem que ir picotando, cortando. E vocês sabem que eu sou muito detalhista pra isso. E eu que faço a capa, título, descrição, arrumo todas as burocracias que tem por trás de todos os vídeos. Então assim, eu sei que vocês veem um vídeo bonitinho, editadinho, tudo bem cortadinho, mas por trás dá um trabalhão. Eu amo tudo que eu faço, gente, amo muito, mas dá trabalho. E como eu tenho uma rotina aqui por trás, né, tenho uma criança pra cuidar, eu tenho a casa pra organizar, a casa pra dar conta, comida pra fazer, marido, enfim. Tenho uma vida por trás, né, de toda a minha rotina aqui com vocês no canal, ainda acaba sendo um pouco mais corrido. Então, porque na hora que eu tenho que postar vídeo no canal, eu tô ali fazendo janta, dando banho na criança, tentando dar conta de tudo, tô surtando. Mas dá conta, dá conta. Chega no final do dia e falo, Senhor, dei conta, venci o meu leão de hoje. Mas assim, tem sido bem desafiador. Eu tenho visto o quanto eu sou capaz, mesmo na pressão do dia a dia. Porque se eu tenho vídeos, como eu posso dizer, em gaveta, como a gente diz, eu consigo postar com mais tranquilidade, sem ter preocupação. Só que teve dias que eu não consegui gravar, porque eu não saí, o Ama não tava muito bem. E, tipo assim, acaba sendo uma rotina de todo dia. O único ruim de postar todos os dias é que a nossa rotina é a mesma coisa. Todos os dias a gente lava a louça, todos os dias a gente arruma a casa, todos os dias a gente faz as mesmas coisas, mas de formas diferentes. E eu tenho medo de ficar muito repetitivo, então eu tento mesclar um pouco, né, das coisas. E tá fluindo, gente. É uma coisa que eu falei pro Senhor, eu falei, Jesus, um dia vai chegar o dia de eu postar vídeo todos os dias. E o que eu vou fazer? Vou dar desculpas? Não. Eu preciso fazer o que precisa ser feito. E o que tem me ajudado? A casa tá bem mais organizada. Eu tô conseguindo me sentir uma pessoa mais leve. Eu tô me sentindo mais animada, mais produtiva. Coisas que eu não tava conseguindo ser algumas semanas atrás, né? Porque eu fazia minhas coisas sempre na correria, não me planejava para poder organizar as coisas dentro da casa, fazia o que tinha que ser feito e tava levando literalmente com a barriga, né? E o lado positivo, né, do Veda tá sendo que eu tô conseguindo colocar em prática coisas que eu não consigo fazer no dia a dia devido à correria. Então eu consegui lavar a janela da cozinha com vocês, consegui colocar a casa mais em ordem, a casa tem parado mais limpa. Claro, né, aquilo que eu falei, a vida acontecendo e a gente precisa respeitar. A casa não vai ficar 100% limpa, sem um grão de farelo de pão no chão, porque eu tenho criança, eu moro dentro da casa, tenho um esposo, eu tenho uma família. Então a gente precisa respeitar, né? Se a gente quer ter uma família, a gente precisa respeitar que a casa, ela tá em movimento e não vai parar limpo. Quer casa limpa, não tenha família, more só. More só e faça uma limpeza todos os dias. Aí, minha amiga, a casa vai ficar limpa. Fora isso, me desculpa, você não vai ter uma casa perfeita. Você vai ter uma casa onde tem vida, uma casa onde tudo se movimenta, uma casa onde as pessoas vivem nela. Então, é isso. O conselho que eu te dou, se você quer uma casa arrumada, não tenha família. Se você quer ter uma família, tenha ciência que vocês precisam viver, não sobreviver, tá? Eu tava sobrevivendo a rotina, só servindo pra limpar a casa, cuidar de casa,
cuidar de criança, fazer as coisas e não tava vivendo. Vivia estressada, sabe? Não dava conta. Às vezes eu ficava chateada porque eu não postava vídeo pra vocês, postando 3 vídeos na semana. Terça, sexta e domingo. E agora eu tô postando todos os dias. Então tem me feito muito bem, porque eu tenho me visto uma pessoa mais produtiva, eu tenho visto o quanto sou capaz, né? O quanto sou capaz de buscar os meus sonhos. Como eu falei pra vocês em um dos vlogs, chegou mais uma parte do projeto do quarto da Manuzinha. E eu acredito que essa semana, se não nessa, na outra, eu já consigo compartilhar com vocês, porque eu já vou colocar em prática. Hoje eu recebi todo o material do que eu preciso fazer. Comentei com vocês lá no Instagram e eu tô gravando, gente, esse vídeo e vou postar hoje, tá? Então, assim, eu já recebi todo o material do que eu preciso fazer, de como que vai ser, de como que, assim, da forma que eles querem o conteúdo. Mas a elaboração de como vai acontecer é tudo comigo. Então, assim, eu tô muito animada, muito animada, porque hoje eu tô vivendo algumas das minhas orações. Às vezes a gente fala assim, nossa, parece que as coisas não acontecem na minha vida, acontece só pra fulano, acontece só pra ciclano, só que a gente não para pra reparar. Que hoje possa ser que a gente esteja vivendo uma oração de 5 anos atrás. Quantas vezes eu orei pra Deus pedindo que eu tivesse uma casa, que fosse minha, nem que eu pagasse que fosse minha, sabe? Mas que fosse minha casa, que eu queria ter um marido que fosse responsável, fosse amoroso, trabalhador. Graças a Deus eu tenho esse esposo. Eu pedi pro Senhor que ele tivesse uma filha menina, que ela tivesse os olhos claros, que eu pedi pro Senhor que ela tivesse os olhos azul, que ela fosse loirinha, que ela fosse assim, parecida comigo. E ele me deu. Então assim, por que a gente seria tão... Por que eu seria tão ingrata e não cuidar e zelar daquilo tudo que eu pedi pra Deus? Então assim, eu tenho visto o cuidado do Senhor nos mínimos detalhes até com isso, né? Hoje a Manuzinha tá na escola, nesse momento ela tá na escola, e é um momento que eu tenho pra poder gravar um conteúdo e outro, que eu preciso de um pouco mais de silêncio, porque querendo ou não, a criança faz barulho e se torna um momento estressante, porque a gente precisa do silêncio e a criança quer brincar. E aí a criança fica chateada porque a gente pede pra poder ficar em silêncio. A gente fica estressado porque não consegue fazer o conteúdo. Então assim, eu estou falando nessa parte por mim, né? Mas eu sei que tem muita gente que trabalha de home office. Tem muita gente que cuida do lar, né? Que trabalha no lar assim como eu. E eu sei o quanto, gente, o quanto o silêncio ele é importante nessas horas. E a gente não consegue. Só que eu tenho visto o cuidado do Senhor todos os dias. A minha casinha tá ficando mais organizada, mais limpinha, eu não tenho ficado tão sobrecarregada, né? A questão do horário em acordar também, eu tenho acordado no horário que o marido tá pra sair pra trabalhar, eu acordo então 5 horas da manhã, às vezes eu volto a dormir pra poder dormir um pouquinho, porque às vezes eu não dormi muito bem à noite. Como vocês sabem, estamos em adaptação da Manuzinha no quarto, então muitas coisas veio acontecendo de janeiro pra cá, glórias a Deus. Então, assim, é um processo, né? Tem dias que eu consigo ficar acordada até mais tarde, tem dias que eu consigo ficar acordada depois que ele sai, mas tem dias que eu volto a dormir porque eu não dormi direito à noite. Esses dias a Manuzinha não tava bem, então eu tava vindo ver ela com mais frequência, então também não tava conseguindo descansar legal. Então, assim, são inúmeras coisas que vai acontecendo na nossa vida, né? Então, assim, esses 15 dias de vídeos, né, que eu não queria ter falhado, mas o Senhor sabe de todas as coisas que a gente não tem controle de tudo, tem me servido de lições, sabe? E eu tenho muitas pessoas que eu me inspiro, né? De muitos anos que eu assisto no YouTube ou lá no Instagram, que eu vejo que são pessoas assim que prosperaram através do seu trabalho, não que usaram as formas fáceis de conquistar as coisas, sabe? E eu creio que um dia, gente, eu tenho muito isso no meu coração. Eu tava meu esposo falando agora. Eu tenho muito no meu coração que a gente ainda vai ser muito próspero, sabe? Que eu vou poder realizar tudo aquilo que eu sempre sonhei, só que através do meu trabalho. Sem usar a forma fácil, sem usar sabe, pisar em alguém, precisar usar alguém de degrau pra poder conseguir. Não, sabe? Eu sou uma pessoa muito coração aberto, sabe? O que você precisar de mim, eu tô ali. E eu acredito que tem muitas amigas aqui que podem falar um pouco sobre isso. Então, assim, eu sou uma pessoa, assim, que sou pau pra toda obra. Mas, assim, não, sabe? Não pisa no meu calo, não, sabe? Não me chateie, não tire as coisas de onde precisa estar. Não despreze a minha pessoa, sabe? Que senão a pessoa me conhece o lado que eu não gosto. Que é aquele lado como eu posso dizer? A palavra sumiu agora da cabeça. A franjusta, sabe?
o certo e o errado. Eu também erro, gente, eu não sou perfeita. Não sou perfeita, mas eu tento o máximo não errar, porque eu sei o quanto isso machuca as pessoas, o quanto isso não é bom. E enfim, gente, então eu tenho tentado muito, sabe, todos os dias trazer um conteúdo diferente, trazer a realidade do meu dia a dia, aquilo que vocês gostam de acompanhar, aquela rotina tipo de correria, de cuidar de criança, cuidar da casa, lavar roupa, vai no mercado. Essa é a minha rotina, gente. Eu acordo de manhã, cuido da Manuzinha, depois já vou tentar organizar algumas coisas na parte da manhã, pra parte da tarde não ficar tão sobrecarregada, aí levo o Manu na escola, aí eu vou pra academia, passo no mercado, quando não dá pra ir na academia eu volto pra casa. Hoje foi um dia, não consegui ir pra academia porque eu tinha conteúdo pra poder gravar, editar, enfim. E eu tô aproveitando esse momento também aqui pra estar com vocês e expressar um pouquinho do quanto essa semana de vídeos seguidos tem me feito bem, né? E eu acredito que vai fazer muito bem daqui em diante. Hoje eu tenho visto a gravação de conteúdo com outros olhos. Eu comecei essa semana essas 2 semanas de veda com uma amiga, né, do YouTube. Eu postei pra vocês aqui que eu conheci ela indo lá no estúdio do irmão dela. Ela iniciou fazendo veda junto comigo, né? Porque ela perdeu um canal que ela tinha, que era um canal que já tinha acho que 20 mil inscritos. Um canal dela foi hackeado, ela perdeu o canal, gente. E hoje ela começou do zero. Eu incentivei muito ela, sabe? Eu falei, não para, começa, vai, você consegue. Eu sempre incentivando e hoje, graças a Deus, ela bateu os 1000 inscritos e agora tá pra bater a monetização. Então assim, gente, tudo é persistência, né? Tudo é persistência. Se a gente desiste no primeiro não ou na primeira dificuldade, a gente não alcança os nossos sonhos. Eu já estou na internet aqui, no YouTube, há uns 4 anos. E agora que eu tô chegando no meu tão sonhado 10 mil inscritos, mas eu nunca, gente, nunca pisei, nunca precisei, sabe, fazer ninguém de degrau. Eu sempre fui atrás, estudava conteúdo, até hoje eu estudo conteúdo. Tento trazer uma coisinha ou outra diferente pra vocês. Esse mês não teve o vídeo de compras do mês, mas no mês de março a gente terá o nosso vídeo de compras do mês, com certeza. Vai ser aquela compra, gente, porque, como eu falei pra vocês, quando a gente não faz compra, a gente vai comprando tudo picado. Então, consequentemente, as coisas vão acabando. Então, vai ser aquela compra mês que vem. Então, já se preparem, hein? Então, assim, tem vídeos específicos que todo mês tem, porque são vídeos que já estão ali, né? E ele já tem uma regra, né? Compras do mês, organização das compras, compra de mistura do mês na Swift. É de praxe aqui. São conteúdos que vocês já gostam e esperam, né? Já sabem a data. Poxa, a Fran vai postar vídeo de compra do mês. Então eu fico muito feliz, sabe, que vocês já se identifiquem comigo. Chegou bastante gente nova por aqui, olha, mandando mensagem pra mim lá no Instagram, ou até aqui, eu sou nova, seu canal apareceu pra mim, eu tô gostando bastante e tudo mais. E isso me deixa muito feliz, porque eu tô conseguindo atingir o meu objetivo, sabe, de alcançar pessoas. Eu falo pro Senhor, eu falei pro meu esposo isso ontem, né, eu tava conversando com ele. E eu falo muito isso pra Deus, eu falo, Senhor, que eu seja instrumento na vida de alguém, independente do que seja pra levar a tua palavra, o teu amor, pra poder trazer uma motivação, né, pra essas amigas que estão assim desmotivadas, pra uma mulher que esteja desanimada, que esteja querendo, sabe, desistir dos seus sonhos, que tenha perdido o brilho no olhar de cuidar dentro da sua casa, que a maternidade tá deixando ela se esgotar. E eu passo por isso também, gente. Eu sou mãe, eu sei o quanto a maternidade esgota a gente, eu sei quanto as tarefas do dia a dia, elas nos consomem. Só que eu tento levar mais pelo lado positivo. Eu falo, poxa, por que eu tô assim? Se eu tenho um teto, se eu tenho uma cama quentinha pra dormir, se eu tenho um alimento pra poder comer, se eu vivo, né, a totalidade da promessa todos os dias, por quê? Então eu falo pro Senhor, que eu seja instrumento, que a minha rotina, a minha vida, o meu dia a dia, que através de um momento contigo, Pai, que eu tenha tido, venha tocar e falar com outras pessoas, que um momento de reflexão ou até um aprendizado no meu dia a dia venha tocar outras pessoas, que venha trazer a resposta de uma oração, que venha trazer um conforto pro coração, que venha trazer um sorriso, né? Vocês falam muito quando meu esposo aparece, que ele é divertido, que ele é alegre. Gente, ele é assim. E não é assim só porque é no vídeo, não. Ele é assim no dia a dia. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Ele é assim no dia a dia. Por muitas vezes eu cortava essas coisas do vídeo. Hoje em dia eu não corto, porque isso é nós. Isso é a nossa essência. Por que a gente vai nos guardar na caixinha? Porque
por conta do que as pessoas acham, deixam de achar. Chegaram a falar que ele é forçado a fazer essas coisas. E não é, gente. Quem acompanha aqui sabe. Tem inscrito aqui que sabe. Já chegou até a falar. Então, realmente, você não acompanha eles. Porque ele sempre foi assim. Ele é assim. E por muitas vezes eu cortava por conta do julgamento das pessoas. E hoje eu não corto, porque esses somos nós. A gente é alegre, a gente é extrovertido, a gente conversa, a gente brinca, sabe? A gente tem nossos momentos de desentendimento também, porque somos pessoas diferentes, né? Somos casais, mas somos pessoas diferentes. Então, assim, a gente tem a nossa divergência de opiniões, de decisões. Então, assim, eu deixei de tirar isso, porque isso faz parte de nós. E eu vejo que vocês falam, Fran, eu me identifico, né? A gente precisa... Outras coisas que eu quero que vocês vejam, entendam que a vida não é um conto de fadas. A nossa vida não é um script que a gente pega, segue ali e pronto. Não. Vidas reais é assim. As coisas acontecem, coisas boas, coisas ruins, dias felizes, dias tristes. E tá tudo bem. A minha casa, ela não vive arrumada todos os dias. Não é todos os dias que eu tô bem-humorada. Não é todos os dias que meu esposo tá bem-humorado. Não é todos os dias que a gente tá bem de saúde. Não é todos os dias que tudo tá tão perfeito. Não é assim. A vida, ela é feita de altos e baixos. E tá tudo bem. O importante é a gente não desanimar e não perder a fé. Porque sem fé a gente não é nada. Sem Deus a gente não é nada. Nada, nada, nada. E eu não sei, minha amiga, o que você tem passado, se é um desânimo, se é uma falta de coragem, se é a maternidade que tá te consumindo, se é o seu casamento que não tá muito bem. Mas ora, entrega nas mãos do Senhor, fala, Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos e eu vou confiar. Mas confia, aquilo que eu falo, confia. Eu fico muito feliz quando vocês falam, Fran, através de você eu comecei a consagrar minha vida, tudo que eu faço, minhas compras, a minha casa, a minha família. Eu comecei a orar mais, coisas que eu não fazia, né? Eu converso mais com o Senhor, eu não deixo só pra orar na hora de dormir, eu oro durante o dia, eu converso com Ele todo momento que eu preciso, todo momento que eu estou ali. Eu tô sozinha, mas eu não tô sozinha, porque eu sei que Ele tá comigo, então eu tô conversando, tô falando com Ele, falando do que tá me afligindo, do que, sabe, tá me incomodando, que tá tirando a minha paz. Pratiquem, gente. Eu falo pra vocês, a minha pia, o meu fogão já viram mais orações sinceras do que os meus joelhos dentro da igreja. Real oficial. E eu já tive tantos momentos com o Senhor dentro do meu lar. É tão bom, sabe? Você lavar um banheiro, você vê quando ele tá sujo, você não fica incomodada? E aí quando você lava, você olha aquele banheiro limpinho, ele organizado, aquele cheiro de limpeza não te traz uma paz? É sobre isso. Então assim, são coisas no dia a dia, gente, que nesses últimos 12 dias, que hoje é o 13º dia de gravação, que era já pra ser o 15º dia hoje era pra se encerrar os 15 vídeos, mas nesses últimos 15 dias, gente, eu tenho aprendido muito. Aprendido que eu não preciso selecionar conteúdo para poder estar aqui com vocês, que eu posso compartilhar aquilo que, sabe, o quanto minha rotina ela é valiosa, mesmo ela não sendo 100% todos os dias diferente, mesmo ela sendo todos os dias iguais, as coisas acontecem diferente, né? Poder mostrar que a maternidade, por mais que ela seja desafiadora, que é possível, né? Não é todo esse bicho que as pessoas pintam. Não é fácil, gente. Não é fácil. É privação de sono, é você abrir mão de si para poder abraçar o seu filho, o casamento. Todos os dias a gente tem que se fortalecer no Senhor, porque somos pessoas diferentes, como eu falei, somos pessoas diferentes, opiniões diferentes, e vai ter momentos que a gente não vai concordar. Então assim, o que a gente tem que fazer? Orar. E é isso, gente, sabe? Esses últimos dias tem me feito uma pessoa diferente, um pensamento totalmente diferente. E eu me sinto mais preparada. E eu sei que o Senhor, Ele ainda não permitiu algumas coisas acontecerem na minha vida ainda, porque Ele ainda tá me preparando. Eu preciso ainda aprender muitas coisas. E eu sei que no momento certo, Ele vai permitir. Então, assim, gente, tem sido uns dias de lições, tem sido dias de aprendizado, mas em todos eles, de muita gratidão. E eu quero agradecer a todos vocês que têm me apoiado nesses últimos dias, que estão gostando dos conteúdos, que estão gostando, né, dessa loucura que tá sendo, mas tá sendo bem gostoso. Eu falo pra vocês, eu tenho me sentindo até mais feliz, mais alegre, mais ativa, mais, sabe, até na questão da minha maternidade, eu falo pra vocês que eu tenho me sentido mais
presente, mais amorosa, sabe? E é isso que importa. E eu falo pra vocês que eu tô revisando a questão dos conteúdos aqui no canal e eu tô cogitando alterar de 3 vídeos por semana para 5 vídeos na semana, mas eu preciso muito do apoio de vocês. Eu preciso que vocês já cheguem nos vídeos deixando o like, eu preciso que vocês já cheguem no vídeo hypando o vídeo, eu preciso que vocês deixem no mínimo um comentário. Isso vai me ajudar muito, muito, muito. Então, através, né, dos vídeos, eu ver que vocês realmente estão gostando. Teremos vídeo de segunda a sexta, mas eu vou começar a me planejar pra isso, tá bom? É isso, meus amores, abri um pouquinho do meu coração pra vocês. Tem sido dias desafiadores, mas em todos eles, cheio da graça do Senhor, cheio do amor dele, sabe? Cheio do cuidado dele, e isso tem feito muito bem até pra minha mente. E eu acho que eu cheguei à conclusão que era tudo isso que eu precisava. Mesmo sendo tão corrido, era tudo isso que eu precisava, entendeu? Então eu vou me organizar, como vocês sabem, eu também trabalho com Instagram, então tem dias que faz assim, ó. E eu preciso ter organização, porque senão eu não dou conta. Então, conto com a ajuda de vocês. Eu espero muito que vocês estejam gostando, né, dessa loucura. E o que eu vi, né, muitos estão gostando. E é isso, meus amores, pra não delongar muito esse vídeo, um super beijo, não esquece, tá bom? Se você é nova por aqui, de se inscrever, não esquece de deixar o like, de ativar as notificações, de hypar o vídeo, de me seguir lá no Insta, que eu sempre tô em tempo real por você, com vocês por lá também. Eita, as palavras já tá até embolando, tá bom, meus amores? Um super beijo, que o Senhor abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família, que Ele nunca deixe faltar o pão e o alimento na sua casa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!